Muito legal ter essa presença aqui. A gente gostaria de fazer todos os eventos ao vivo, né? Passado esse tempo estranho de fazer as coisas online, mas achamos que seria legal fazer online também, porque a gente pensa em também deixar algumas dessas palestras com produtos gravados, né? A gente tem na PUC uma plataforma de vídeos, então também a ideia aqui é de a gente produzir materiais, até pensados um pouco como materiais didáticos, dado que a gente está aqui num programa que visa, né, uma produção de discussões que ajudem na escola, então vai para além do que a gente vai conseguir falar hoje aqui, que esse produto de hoje sirva também, né, para as pessoas que não puderem estar aqui hoje. Bom, nós do PIBID, do Residência Pedagógica, a gente está muito feliz em promover esse evento sobre democracia, movimentos sociais e educação básica, com essa palestra, então, da professora Ângela Paiva e comentários do professor João Cabreira, né? A gente acredita, e temos conversado muito sobre isso, na parceria entre universidade e escola, para pensar os fundamentos, né, de uma educação voltada para os direitos humanos e para o desenvolvimento de disposições democráticas. E a gente acredita que esse tipo de debate é ainda mais fundamental no momento como esse, que a gente está discutindo o modelo, por exemplo, de ensino médio que a gente deseja, né? Então, uma breve apresentação dos nossos dois convidados aqui, para a gente poder partir logo para o que interessa, né? A professora Ângela Paiva é aqui do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio, ela coordena também a Central de Cooperação Internacional da PUC e é docente orientadora da Residência Pedagógica. Ela tem pesquisa e extensa produção na área de direitos humanos, religião e política, relações raciais e movimentos sociais, juventude e ação afirmativa. E, dentre as obras da professora, eu gostaria de destacar aqui o livro Dinâmicas Sociais e na Luta por Direitos no Brasil, que foi lançado em 2021, e foi um material pensado em grande medida, né, Ângela, para auxiliar professores que queiram trabalhar com os temas de direitos humanos, da desigualdade dos movimentos sociais e da democracia em contextos universitários, mas também escolares, né? É um material que a gente usa, por exemplo, na preparação de professores, né, um tipo de debate que a gente acha fundamental figurar, não só na disciplina de sociologia, mas no ensino médio como um todo. E o professor João Cabreira, ele é bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela UFRJ e mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, né, também é nosso egresso. E é professor de Sociologia na Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro e tem experiência, então, nas áreas de Sociologia e Educação, com interesse nos estudos das relações sociais e os processos de ensino-aprendizagem. E eu dizia antes, né, que o João, ele além de preceptor do Residência Pedagógica, professor, pai, ele tem um projeto incrível chamado Sociologia Ilustrada, que consiste em ilustrações e quadrinhos para popularizar a sociologia. Depois eu vou deixar o link aqui no chat para esse projeto legal do João. Então, a Ângela vai, né, proferir a palestra e depois o João vai comentar e fazer perguntas, enfim. Agradeço muito a presença de todas e todos mais uma vez. Vamos lá. Olha só, quando eu fui convidada para fazer essa palestra, eu falei assim, bom, eu tenho um livro que a Ana Paula fez referência agora, né, um livro que foi feito, até uma sugestão da editora, da minha editora, que é a Palas, não, faz um livro para alunos de graduação, né? E foi o que eu fiz. Todas as notas de rodapé eu explicava mais, mas o texto estava um texto mais palatável, né? Sem muitas referências. Então, eu adorei a ideia de falar sobre movimentos sociais e democracia, né? Aí a Cristina me falou, não, a gente tem que falar isso na educação básica, né? Aí eu falei, caramba, claro, né? A gente tem que, no momento em que a gente está... Ah, meu Deus, não está passando. Oi. Está aqui o setinha. Bom, então, é uma pergunta muito pertinente, certo? Porque nós tivemos 4 anos de governo de forte ataque às instituições, às escolas, ao currículo. E isso não foram só os 4 anos, né? Nós temos desde 2016 uma grande crise, né? E uma preparação para o que veio em 2018. Né? Então, eu acho que
houve no Brasil uma ideia de uma esfera pública recessiva, certo? Se nós pensarmos em direitos e nas instituições democráticas, né? Por quê? Porque o último governo, é interessante que ele não acabou com as instituições, né? Ele esvaziou as instituições da sua função. Por exemplo, a FUNAI, né? A FUNAI foi dirigida por uma pessoa completamente alheia aos interesses dos povos indígenas, né? Então, isso tudo para mostrar o quê? Que a democracia, direitos humanos, né, e movimentos sociais não são coisas dadas, né, conquistadas e que passam a prevalecer, certo? Nós vimos aí vários direitos sendo retirados, né, da população. A questão indígena, a questão do respeito às identidades, né, duramente conquistadas. Houve, né, no último governo uma coerção muito disfarçada, né? Era muito visível, mas estavam lá as instituições. Tinha o Ministério da Cidadania, não tinha? Quer dizer, era o Ministério da Cidadania em que essa palavra cidadania ficou completamente esvaziada do seu significante, certo? Por quê? Porque a cidadania passou a ser o quê? Uma apologia às igrejas evangélicas, das mais reacionárias. Não podemos também falar de todas as igrejas evangélicas, que são muito variadas, né? Então, você tem o perigo é que às vezes você tem a impressão de que não, está tudo normal, o governo respeitou as instituições, a democracia está aí, né? Mas você tem um ataque constante nos últimos 4 anos, especialmente nos últimos 2 anos, tivemos um ataque constante à democracia, aos direitos humanos e movimentos sociais. E esses temas têm que ser levados para a escola de ensino médio, né? Quer dizer, um aluno não pode acabar o ensino médio sem discutir as questões que são caras a essa esfera discursiva, né? Que os alunos estão sendo formados para lidar com essas questões e problematizar as questões, né? Então, eu acho que, como professor de sociologia no ensino médio, ele tem que fazer uma discussão, eu acho muito interessante, né? A sociologia ilustrada, eu desafio você aqui para fazer uma sociologia ilustrada do que eu estou falando aqui, vai ser muito bom. Mas, então, a gente, primeiro, né, num ataque que nós estamos tendo agora ao ensino médio, né, eu tenho uma aluna de doutorado, uma orientanda, que ela é professora do ensino médio, numa escola particular e numa escola pública. Ela, na escola pública, ela dá aula de sociologia para o primeiro ano e depois dá aula de projeto de vida, sabe? Então, olha que coisa impressionante, certo? O esvaziamento das ideias, o esvaziamento das práticas educacionais que podem levar os alunos para competir para a entrada de uma universidade, né? Então, isso para mim é um momento gravíssimo, né? Que eu acho que a sociedade civil ainda não se organizou, a gente está falando aqui de movimentos sociais, não se organizou devidamente para fazer uma pressão para essas mudanças. Bom, mas então, o que é importante aqui, que quando a gente fala da nossa redemocratização, né, nós temos que falar do papel dos movimentos sociais. A democracia, ela não existe sem a construção de novas demandas
né, de novas demandas dos movimentos sociais. Se lá no passado, né, falando nas primeiras décadas do século XX, até a década de 60, essas demandas eram trazidas de uma sociedade civil organizada em torno do trabalho e dos partidos políticos, né? Nós tivemos a emergência dos sindicatos, né? Depois da década de 60, nós vamos ter uma nova questão, que vai ser os movimentos sociais com identidades que chegam. Então, aqui, o argumento que eu quero trazer para a discussão, eu vou passar isso para depois a gente poder discutir essas questões. Primeiro, é a importância da historicidade, né? Nós temos que contextualizar esses momentos de ruptura do status quo, né? Aí, os conflitos que vão surgindo na esfera pública, aí eu vou começar a falar da nossa democracia, né? Esses conflitos começam a surgir lá no final da década de 70, eles vão trazendo questões que não estavam sendo colocadas na esfera pública. Isso é um conceito muito caro ao Habermas, que ele fala exatamente isso, né? A esfera pública discursiva é uma esfera em que as pessoas trazem novas questões, novas demandas, que é a origem dos movimentos sociais, né? Então, a primeira questão que eu trago é essa importância da historicidade. A segunda é a desigualdade estrutural brasileira, né? Nós temos um dilema da democracia que se instala a partir de 89, para a primeira eleição, né, baseada numa Constituição de 88, né, que foi assinada. Esse dilema, que é a questão dos direitos negados, invisibilizados, os direitos apenas formais e não substantivos. Eu estou falando muito rápido? Não. Apenas formais ou ainda sempre prometidos por um futuro. Lembrando que nós somos o país do futuro, né? Então, um dia você vai ter, você não tem direito hoje, mas um dia você vai ter esse direito. Então, para tudo isso, né, até final da década de 70, nós tivemos ideologias poderosíssimas que mantiveram essas desigualdades estruturais, né? Eu vou citar aqui algumas ideologias que eu estou chamando de ideologia porque era compartilhada com grandes segmentos da sociedade, né? Não era só um grupo. Por exemplo, a ideologia da democracia racial, né? Você tinha até os próprios negros, vários negros, que achavam que não. Nós tínhamos uma democracia, o nosso problema, nós tínhamos uma democracia racial, e o nosso problema era a questão da desigualdade social e não racial. Outra ideologia que veio junto, né, é a questão da meritocracia, né? Quer dizer, o mais capaz pode passar no vestibular, por exemplo, né? Isso foi durante décadas o que aconteceu no ensino público brasileiro, né? Nós tínhamos apenas 20% da população dos estudantes de ensino médio, 20%, 20, 21, 19, 20% em média dos estudantes do ensino médio que estudavam em escolas privadas, particulares, e ocupavam 80% das vagas das escolas, das universidades públicas. É uma equação muito perversa, né? E que mas era natural. Por que era natural? Porque a gente tinha uma questão muito forte a meritocracia funcionando na regulação das nossas relações sociais, né? Se você perguntasse lá na década de 70 para um jovem, aqueles poucos que chegavam no ensino médio, né? Acho que vocês estão aí, vocês têm os dados mais atualizados do que eu, mas corrija-me, Maria Rita,
na década de 70, não sei, era menos de 40% dos alunos que acabavam o ensino médio, né? Então, isso era um outro dilema para a nossa democracia, né? Porque nós não habilitávamos jovens que vinham de situações mais precarizadas a entrar para uma universidade pública, né? Era uma equação muito perversa, né? Uma outra ideologia que foi muito poderosa foi a do desenvolvimentismo, né? Que começa lá no governo do Juscelino Kubitschek, com força. Aliás, começa no Vargas, né? Depois vem no Juscelino Kubitschek, ele tinha aquele lema, 50 anos em 5, né? Agora vamos, né? Então, você tem aí uma questão que todas essas três ideologias, né, a democracia racial, a meritocracia e o desenvolvimentismo, elas ajudaram a legitimar o quê? A legitimar o status quo, as desigualdades estruturais do nosso sistema, né? E as ações coletivas, elas perdiam legitimidade, porque até os próprios indivíduos que estavam sofrendo a pobreza, sofrendo a desigualdade racial, né? Que não tinham condições nem de acabar um ensino básico, né? Você tem aí, eles se autoculpavam. Não, eu não dou para isso, né? Eu não sou inteligente para ir adiante, certo? Quer dizer, era muito forte a questão ideológica nessa, né? A gente às vezes esquece da ideologia para fazer funcionar um padrão, um acordo social em que as questões continuam as mesmas, né? Nós temos, uma vez na minha tese de doutorado, eu falei em um capítulo, eu comecei assim, é preciso que as coisas mudem para que tudo permaneça como está, né? Então, às vezes, isso é uma frase do Barão de Lampedusa, quer dizer, acho que ela corre a lenda que é do Barão de Lampedusa, e aí você muda e não tem uma capacidade crítica de ver que mudança efetiva foi aquela, né? Então, esses argumentos aqui, eu acho que o grande papel do professor de sociologia no ensino médio é trazer essas questões, né? Sempre dando valor à historicidade, né? Quer dizer, é você contextualizar os eventos, né? Os acontecimentos históricos e as organizações sociais, né? Bom, depois disso, nós temos aqui, eu vou falar um pouco como é que eu fiz essa discussão no meu livro de Dinâmicas Sociais na Luta por Direitos no Brasil. Eu começo no final da década de 70. Certo? Ao final da década de 70, a ditadura militar já estava nos seus estertores, né? Já tinha aquele Brasil ame ou deixe, já tinha ido à falência com uma crise do câmbio, uma crise econômica, né? Então, o que aconteceu na segunda década de 1970? Novas dinâmicas sociais se colocaram na esfera pública. Quais foram elas? Estou dando aqui uns exemplos, né? É o novo sindicalismo, ali o sindicalismo do ABC, né? De onde saiu o Lula, né? A anistia, não vou falar da anistia, porque ele podia ficar falando da anistia aqui algum tempo, né? Porque foi uma anistia também suave, né? Não teve um processo como houve na Argentina, por exemplo, né? Não houve uma recuperação da história, o meia-culpa, né? Também houve, o movimento negro se organiza, há um momento histórico, né? Em 1978, o movimento negro ele se organiza no Movimento Negro Unificado, eles fazem leem um manifesto e vão exatamente
vão denunciar a democracia racial no país e a desigualdade racial, né? Então, havia vários movimentos para o movimento feminista, as pastorais da Igreja Católica foram muito importantes, né? A igreja é uma instituição muito universal, né? São várias igrejas dentro da mesma igreja, né? Nessa época, da década de 70, nós tínhamos as pastorais, que elas cumpriram um papel fundamental para a redemocratização. Por quê? Porque existia a pastoral da terra, a pastoral de favelas, a pastoral de juventude, a pastoral do negro, né? a pastoral de mulheres. O que foi isso? Foi uma organização social organizada a partir dos espaços da igreja. Por quê? Porque a esfera pública não era democrática ainda, né? Então, houve concertações sociais nesses espaços das várias pastorais, né? Então, o que a Nancy Fraser chama de espaços contrapúblicos. E como a esfera pública estava fechada, havia uma organização dentro dos sindicatos, havia uma organização dentro de associações. Foram as primeiras associações de favelas no Rio de Janeiro, foi logo depois, na década de 80, né? Mas aí você já tinha um projeto de dizer que aquela situação não dava mais. Então, eles chegaram, né? Eu chamo de tragédia social brasileira, que é a sua desigualdade persistente, chega para cobrar aquilo que estava na lei. Isso estava na lei desde o final do século XIX, né? A primeira Constituição de 1892 já dizia: todos são livres e iguais perante a lei, né? Mas então era uma inspiração formal e não era efetiva, né? Então, eles começaram a cobrar, a partir desse final da década de 70, um novo status de cidadania. Então, porque até então, a cidadania, para a gente descrever a cidadania do Brasil, a gente usava vários adjetivos, né? Você falava de uma cidadania regulada, porque os cidadãos eram aqueles que estavam ligados às instituições do Estado. Você falava de uma subcidadania, são aqueles cidadãos que não conseguem, que é o que o Gessé Souza chama de ralé, né? Eles vivem à margem da sociedade, né? É uma cidadania disjuntiva, serve para uns e não serve para outros, certo? Quer dizer, a gente abraça a lagoa quando há um jovem de classe média morre numa bala perdida, né? Mas a gente nem sabe o nome dos vários jovens que morrem de bala perdida todos os dias, né? Então, aqui entra a importância da educação como pré-requisito para a fruição de direitos. Isso quem disse lá atrás foi um sociólogo inglês chamado Marshall, que ele falava que a educação é um pré-requisito para a cidadania. Por quê? Porque a educação e o direito à informação iria trazer, isso ele falando lá na década de 50, né? Iria trazer para a democracia inglesa pessoas que não estavam habilitadas a terem seus direitos porque não tinham educação, porque não tinham completado o ensino fundamental. Então, ele era muito otimista na época, né? O Marshall, porque ele achava que a Inglaterra imagina, a Inglaterra uma sociedade muito elitizada, né? Tem até agora é um rei, né? Então há uma hierarquia tremenda na Inglaterra, mas realmente a educação na Inglaterra mudou. A educação, você tem uma educação que até hoje é uma educação pública, né? que funciona.
Eu tenho um filho que mora lá, a minha neta estuda numa escola pública, sabe? E ele pesou muito para ver se era escola pública ou particular e decidiram por uma escola mais democrática, que é a escola pública. Então, a educação na sociologia, nessa sociologia histórica, foi sempre considerada um dos fatores mais importantes para a integração social, né? A regulação do trabalho e a educação são dois pilares para se ter uma sociedade minimamente integrada socialmente, né? E qual foi o dilema brasileiro dessa época, né? O dilema brasileiro foi um crescimento econômico. O Brasil cresceu a taxas altíssimas da década de 50 até a década de 70, certo? E cresceu muito e não teve uma distribuição econômica, certo? Isso aí, a ditadura militar teve um papel aí de concentração de renda muito forte, né? Então, o dilema brasileiro foi que esse crescimento econômico, né, não chegou à educação, a uma educação universalizada, né? Nós temos uma educação, até hoje, que é uma educação que estamos aqui com um professor que dá aula no ensino médio, né? Eu acho que é muito importante, né? Eu gosto muito de ver a tua energia para isso, viu? Viu, João Paulo? Porque é muito bom ter professores com essa energia, né? Então, o que aconteceu, né, no final da década de 70 é que houve uma recusa para você continuar nos mesmos padrões de desigualdade, né? Então, aí, são novos frames, que são novos enquadramentos que foram construídos pelos movimentos sociais que estavam se consolidando nessa época. Aí, eu cito aqui o mito da democracia racial, certo? Que era uma ideologia que, a partir do final da década de 70, vai ser questionada. E cito também a questão do movimento sem terra, certo? Esse barulho é meu? Não, né? O movimento dos sem terra, que vai surgir com força nos primeiros anos da década de 80, é uma recusa, o quê? A expulsão da terra, né? O movimento sem terra, eles queriam serem trabalhadores do campo, certo? Então, você tem aí uma ressignificação de uma identidade coletiva, né? Os sem terra, não eram mais os boias frias, agora eles queriam o direito à terra. Bom, aí, década de 80. Os economistas dizem que a década de 80 foi uma década perdida, né? Porque teve uma grande crise econômica, mas, sociologicamente falando, foi uma década maravilhosa, né? Eu vou passar mais rápido, né, Ana Paula, que eu acho que eu estou indo muito devagar. Então, o que aconteceu na década de 80? São vários movimentos sociais que surgem, né? Você tem uma constituinte que foi organizada em 1987 e 88, e a aprovação da Constituição em outubro de 88, e a ideia de direitos foi um móvel muito poderoso para a concertação social da época. Então, aí, vários movimentos sociais fizeram pressão para a cidadania. Então, vários autores dizem que há uma nova cultura política que surge nessa época, a partir da redemocratização. Por quê? Porque há um maior engajamento da sociedade civil, né, nas ONGs, movimentos sociais, associações, e há uma nova cidadania, com a recusa daqueles grupos subalternizados de se manterem no mesmo lugar, né, no mesmo lugar de subalternidade, né? Qual era o requisito mais importante? Eram as liberdades individuais restauradas
com a redemocratização. Depois nós vamos falar das liberdades individuais, né, que é uma tremenda concepção falsa sobre isso, e também o reconhecimento para novo arranjo solidário. Tá? Bom, vou passar mais rápido. Na década de 90, nós éramos felizes e não sabíamos, né? Porque houve um revigoramento muito importante das relações entre sociedade civil, movimentos sociais e Estado, né? O Estado passou a ser mais poroso às demandas sociais, né? Isso, inclusive, na época do Fernando Henrique também. Por exemplo, o Fernando Henrique ele faz uma reunião lá em Brasília para discutir a questão racial no Brasil. E aponta que ele, o presidente, disse que existia uma questão racial no Brasil. Aquilo foi um marco. Foi a primeira vez que o presidente da República disse que havia um problema racial no Brasil, né? Então, mas foi uma década que teve muita concertação, né? Inclusive, mas com um dilema dessa nova conservação, porque essa desigualdade estrutural, né, que havia uma enorme distância social, né, uma sociedade de castas que nós temos, né? Não posso esquecer aquela moça lá nós estávamos na pandemia, ela estava lá no Leblon, e o guarda municipal falou para o namorado dela para usar a máscara, ela foi para cima dele, lembra? Ele é um engenheiro, sabe? Quer dizer, o argumento dela é um argumento de castas, né? Bom, então, vou passar isso, mas não podemos esquecer que a década de 90 também trouxe muitas... O Brasil não virou democrático de uma hora para outra. Não virou progressista de uma hora para outra, certo? Quer dizer, os núcleos conservadores, né, estavam lá, certo? Estavam lá, né, a gente tinha, né, a bancada da bala, nós tínhamos a bancada, os 3 Bs, né, a bancada da bala, do boi e da Bíblia, né? Mas nessa época ainda era assim, era aquela bancada do boi e da Bíblia, né, e da bala. Mas houve algumas reações conservadoras, e uma delas que eu coloquei aqui só para chamar a atenção foram as chacinas realizadas para a chacina da Candelária, a chacina em favelas, né? Começou aí uma reação conservadora. E começou também uma reação conservadora nos nichos, né, da Igreja Católica Conservadora, também na escola conservadora, né? O Brasil é muito grande, é muito diferenciado. Bom, vou passar, porque senão nós não vamos conversar nada. Bom, depois de 2003, a minha década de 90 vai até 2003, porque realmente em 2003 começa uma nova concertação social com o governo Lula, né? O Lula, ele, por exemplo, criou secretarias de mulheres, de igualdade racial e de juventude. Então, eram três secretarias que vão dar apoio aos grupos que estavam subalternizados, tanto no que se refere à raça, às mulheres e juventude, principalmente a juventude de periferia. Bom, aí, claro, você tem ainda, eu tenho uma pesquisa, que é Juventude, Cultura Cívica e Cidadania, que é uma pesquisa que eu faço nas escolas públicas e escolas particulares, que eu chamo isso de um apartheid educacional. É tanta diferença, né, das possibilidades, que isso foi lá atrás que eu fiz essa pesquisa, em 2003, e agora eu estou replicando, estou voltando ao campo e estamos fazendo uma nova pesquisa. Bom, também uma coisa que foi fundamental para essa mudança desse congelamento, né, dessa desigualdade persistente, foi as famosas cotas, né, no ensino superior.
as ações afirmativas. Né? Você tem um momento de uma sensibilidade, né, de professores. Isso não foi a gente relaciona as contas ao Lula, não, foi antes do Lula. O Lula vem e vai incrementar isso de uma maneira tremenda. Por quê? Porque em 2005, o ministro da Educação era o Haddad, criou o ProUni. O modelo do ProUni, ele pegou aqui da PUC, veio conversar com Augusto Sampaio, vice-reitor comunitário, para adotar o modelo de ação afirmativa da PUC, que tinha sido construído em 94, né? E depois o Reúne, que vai alavancar as universidades federais, que eram muito resistentes às cotas nas universidades, né? Então, o que eu quero mostrar aqui, quando eu falo da historicidade, é um movimento, né? É uma sociedade em movimento. A gente achava que era uma sociedade em movimento sempre de uma maneira contínua, né? E nós vamos ver isso, que não era tão bem assim, né? Então, também tivemos as ocupações nas escolas públicas em vários estados, né? Começando em São Paulo, teve grande... Aí eu fico pensando assim, foi lá em 2015, 2016, certo? O que aconteceu de lá para cá? Né? Você tem uma... Aí eu peço ao João Paulo para me ajudar nisso, né? Então, junho de 2013 foi um marco, né? Houve muitas demandas difusas, houve muitas cobranças. Era um momento assim também de muitas crises na saúde, na mobilidade urbana, né? E também um descrédito na política formal, certo? Você tem aí eu fui a uma manifestação em 2013, era uma coisa impressionante, que eles proibiam os partidos políticos de colocar suas bandeiras, né? Era aquilo assim, nós nos representamos. Bom, aí... Peraí, deixa eu... Bom, então, nessa questão de 2003 para cá, começa esse movimento. O que acontece em 2016 a partir do impeachment da Dilma, né? Você tem o quê? Você tem eu estou chamando isso de crise na República. Esse é uma definição que a Hannah Arendt dá na década de 70, quando o Pentágono começa a maquiar os resultados da guerra no Vietnã, quer dizer, eram fake news vindas do próprio governo para minimizar os efeitos da guerra no Vietnã. Então, houve a perda. Isso aqui é uma questão que muita gente já, inclusive a Maria da Glória Gon, que é uma pesquisadora em movimentos sociais, ela vai dizer que há uma perda de legitimidade de partidos hegemônicos. Há muita desilusão, descrença, né? Então, aquela questão, são todos iguais. Isso vindo também de uma crise, né, de corrupção. Qual foi o ovo da serpente aqui nesse processo? Certo? Foi que nesse vazio criado na desconfiança das instituições, houve um forte movimento de exaltação à pátria, à família e aos valores cristãos, né? E aí vem o povo numa chave ultraconservadora, não mais uma chave populista de atender a direitos, como foi na época do Getúlio, mas aí é o povo numa chave conservadora, era o presidente e o povo, certo? Então, você surgiu aí quem? Surgiu o Messias, que prometia que tudo ia mudar na mais pura tradição do populismo brasileiro, né? Bom, não vou entrar nisso, né? Mas o impacto também foi muito grande nas mídias sociais. Aí tem as operações psicológicas do Cambridge Analytica, né? Que eles fizeram estudos sobre frustração, né? Que foi usado lá com Trump e foi usado com Bolsonaro. Bom, então, aí volta a pergunta final. E o ensino? Como é que a gente faz tudo isso com o ensino, né? Eu acho que
a importância de problematizar a questão social com dados. Sabe? Eu acho que o professor de sociologia ele tem que trazer os dados, né? Pode ser, como o João Paulo faz, com uma ilustração, né? Mas não mostrar assim, a desigualdade. Qual é a desigualdade? Onde está? Né? Qual é a desigualdade nas grandes cidades? Desigualdade regional, tudo isso. Né? Também tem que ver que a democracia não é um processo contínuo. Né? A democracia é uma construção constante. Né? Por isso que é importante a análise dos direitos de cidadania. Não é cidadania, direitos humanos, numa concepção esvaziada de significado. Não. O professor de história, o professor de sociologia, né? Professor de português trazendo textos, né? Eles têm a obrigação de problematizar, né? Sempre numa perspectiva crítica, certo? Essa questão dos direitos, da falta de direitos, a criticidade, não é uma criticidade assim, subjetiva, não. Tem que ser na dimensão crítica de mostrar que a realidade social é existente. Né? Então, eu acho que aqui a gente acaba, né, que acho que a cidadania, realmente, ela pode ser uma crítica, a cidadania crítica pode ser um antídoto à nova massificação com a chegada das mídias sociais. Sabe? Eu acho que a escola tem que ter essa função. Nós estamos vivendo um momento assim de tremenda, uma esfera, uma esfera midiática completamente com falta de regulação, né? Quer dizer, você tem grupos que se formam para produzir ataques, né? Então, como é que a escola vai lidar com isso, certo? Como é que a escola vai lidar com as frustrações que os jovens têm, certo? E como é que a escola pode ser um espaço de reflexividade, um espaço de construção de uma criticidade que possa mostrar e dar argumentos que saiam daquela coisa rasa, né? Em que nós vivemos hoje no TikTok, né? Você tem 10 palavras, nem 10 palavras. Então, isso é um tremendo desafio para a escola e um tremendo desafio para um professor de sociologia. Né? Eu acho que aí eu queria terminar aqui só dizendo isso, porque a gente para discutir algumas coisas aqui no tempo que nos resta. Tá? Obrigada a todos, obrigada a todo mundo aqui, Ana Paula, pronto, a Maria Cristina, todo mundo. João Paulo, você agora. Bem, eu primeiro agradecer por essa exposição, ela é muito interessante, quero agradecer o convite, agradecer a todos vocês, acho que essa parceria da escola, da universidade, ela é importantíssima. Momentos como esses, eles são muito importantes quando a gente se encontra, porque quando o próprio tema da palestra e na sua exposição são questões que mexem muito com a gente, né? Quem está no chão da escola. Então, é um tema que mobiliza, né? Só de cara lendo a gente já se incomoda. E, ao você falar, isso também organiza a nossa experiência, né? De uma maneira que a gente possa refletir, porque você sistematiza, né, com a historicidade, com as questões que você levantou da desigualdade estrutural, fazendo o caminho ali dos movimentos sociais, as fases, e chegar a esse momento atual que a gente vive, né? Desinformação. Então, nos dá elementos e nos capacita a aprofundar um pouco mais a nossa reflexão do que está acontecendo com a gente, né? Porque essa vivência traz também um pouco de angústia, né? De tentar entender ou se entender dentro desse processo, entender os papéis que a gente desempenha, o local que a gente fala. Então, eu queria dizer que o tema foi
foi assim, olha, escolhido perfeito, assim, para o momento que a gente está vivenciando. Isso, Então, isso. eu acho que, assim, então ela mobiliza bastante a gente, né? Você suscitou inúmeras reflexões que a gente foi divagando e vamos tentar organizar aqui. E segundo, eu gostaria de dizer que gostei muito da leitura do texto, acho que isso, da sua escrita, queria te parabenizar por isso. É uma escrita que, para nós, professores, eles nos ajuda, porque até a ideia do projeto é de tentar dar mais acesso às pessoas às informações, né, sistematizando. Então, aceito o desafio, depois eu vou desenhar, vou ilustrar no sketchnote da sua palestra depois. Adorei a sua proposta. E eu queria começar falando o seguinte, você falou muito dessa questão da inspiração formal. A gente tem muito essa questão no Brasil, né, como se fosse o Brasil legal e o Brasil real, e você trabalhou essa noção um pouco de inspiração formal e sempre essa nossa busca, né, constante para que a gente efetive, né, como se fosse, né, uma meta ali que a gente está tentando alcançar de sociedade que a gente espera. E você falou desse processo que a gente vivenciou nos últimos 4 anos, de um esvaziamento das instituições, esvaziamento dos espaços, né, de debate, esvaziamento das próprias instituições democráticas. E que nesses processos existem aquela negação dos direitos, né, aqueles processos disjuntivos, que servem para um e não servem para outros. E isso tá muito presente na gente, isso apareceu bastante. As ocupações escolares conseguiram romper, mas para a gente aparece muito essa questão de qual é o papel dos alunos dentro desses movimentos sociais, né? Porque há um discurso, há uma prática excludente dos alunos dos processos políticos dentro da escola, como se eles não pudessem participar. Você falou também da questão partidária, né? Então, movimentos sociais, eu vou incluir os partidos também. Então, embora a gente seja um sistema político partidário, a nossa organização política, existe um discurso que há um afastamento dos alunos, dos movimentos sociais e dos partidos políticos da escola. Isso. E aí há um resquício nas falas que assusta e assombra um pouco a gente, somente da área de sociologia, que é a ideia de que o estudante não pode fazer política, que o estudante, né, tem que estudar, que é um lema, como que você trouxe, é importantíssimo de trazer essa historicidade nesses processos, que é um lema que ainda ecoa do processo militar, né, civil e militar, né, ditadura civil e militar que nós tivemos no país, que deu um lugar, né, de acesso a direitos dos estudantes. Então, eu gostaria que você falasse um primeiro bloco, tem muita coisa para perguntar aqui, você suscitou muita coisa, então vou por parte. Primeiro, eu gostaria que você pudesse falar um pouco isso para a gente, para trazer um pouco de luz, e também falar um pouco sobre esse esvaziamento que você disse, que como se fosse algo dissimulado, né? Você acha que foi... no caso, ele aprofundou esse processo de inspiração formal e você acha que foi uma espécie de legalização do esvaziamento? Ou seja, foi um projeto proposital? Então, eu queria que você falasse um pouco dessas duas coisas primeiro, para mim. Muito obrigado novamente. Obrigada, João Paulo. Quando você fala assim das escolas, né, que é o horror a fazer política, né, esse horror à política, isso está nos nossos corações e mentes, né? Quer dizer, as pessoas, lá vem, eu me policio muito nos círculos que eu ando, e lá vai você falar de política, sabe? Tem uma guerra acontecendo, tem uma chacina, as pessoas não falam. Aí quando eu comento alguma coisa, é exatamente isso. Nossa, que coisa chata falar de política, né? As pessoas não conversam no sentido mais puro da palavra, né? É trocar ideias, certo? Então, nas escolas, algumas escolas têm muito forte os grêmios e outras não têm grêmio, né? Então, o grêmio escolar, eu acho que é fundamental para fazer não é fazer uma política partidária, inevitavelmente vai chegar uma política partidária, mas os estudantes trocarem ideias, né? Sair de uma polarização. Não, você é comunista porque você fala de direitos humanos, certo? E você é vermelho, né? Porque você defende os indígenas,
Então, tá lá, o resquício, você falou bem, é um resquício, não é nem só da ditadura militar, né? A ditadura militar, ela não veio no vazio, né? Ela veio de uma ditadura na década de 30, né? Quer dizer, 37, fechou tudo, vem de uma república velha, que a representação, a alteração de governos a cada 4 anos era puramente formal, era dividido entre Rio e São Paulo, né? São Paulo e Minas, e com o Rio lá controlando, né? O Distrito Federal. Então, é uma questão que eu acho que se o fazer política tem que ter uma conotação virtuosa, sabe, das escolas, né? As escolas têm que entender que fazer política é incentivar um grêmio estudantil na escola, incentivar palestras, né? Isso passe a ser uma normalidade, para não ficar, nossa, esse professor é comunista, né? Ainda mais do que a gente vem de anos, né? De um ataque, isso muito mais do que os 4 anos, né? Ataque à escola sem partido, né? Quer dizer, você teve uma demonização da escola que fale de direitos, que fale de desigualdade. Você não pode falar que você vai ser comunista. Há uma demonização da política em Estado, a política que possa realmente trazer novas articulações, né? Novas coalizões. E quanto ao esvaziamento, né? Essa legislação, é isso que nós vimos mesmo, né? É uma questão de as instituições, o governo anterior, eu não falo o nome da pessoa, o governo anterior, ele minou as instituições. Algumas foram completamente, todas as instituições que policiavam, né, o desmatamento, né? Ele acabou com as regulações da Amazônia, né? Então você tem vai por dentro, né? Quer dizer, na realidade ele falou assim, não, agora eu vou dar um golpe de Estado. Ele tentou dar, né? Ele tentou dar algumas vezes e tentou dar no dia 8 de janeiro, tentou dar no ano retrasado, né? No 7 de setembro, né? Então, mas aí é uma narrativa que vem muito forte das mídias sociais, né? Ele chega falando que a liberdade de expressão... Gente, a liberdade de expressão é uma conquista fantástica, né, da modernidade. Aí a liberdade de expressão pode significar qualquer coisa. Você pode insultar, você pode ofender, você pode ameaçar, né? Isso é uma liberdade de expressão. Não sei se eu te respondi a segunda, mas eu acho que esse esvaziamento vem nas próprias... E mais perigoso, pega os mesmos frames, né? Quer dizer, as mesmas narrativas, mas esvaziada do conteúdo, por isso que é importante, né? Os professores do ensino médio, eles têm que dar muito valor aos conteúdos, aos conceitos, né? Trabalhar muitos conceitos, para que eles realmente possam chegar ao âmago de um conceito que vai realmente, quando um aluno vai tratar de direitos humanos, começa a ter uma sensibilidade e um princípio de solidariedade numa sociedade tão desigual como a nossa. Essa é a tua primeira questão, né? Ana Paula, controla aí, Ana Paula. Então, você acaba, na verdade, explicando o que a gente está sentindo, né? Então, queria agradecer novamente, porque essa é a nossa sensação mesmo. E quando você está falando dessa questão da desigualdade, você trouxe isso como um elemento, a desigualdade estrutural, e trabalhou com a ideia da ideologia. E quando você falou dessa autoculpa, né, autoculpabilização do estudante, isso é uma coisa que a gente vê diretamente nos estudantes, né? Existe um fracasso escolar, estamos falando do Estado, um dos piores resultados do país, num país com também resultados também difíceis. E
nessa culpa, né, quando você está falando, a gente consegue ver muito isso dentro da estrutura que as secretarias, eu falo no geral, que é o que acontece no Rio de Janeiro, está até aprofundado em outros estados, né, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, mas acontece em outras regiões também. E existe um certo gerencialismo em que tira dos espaços de debate as discussões de políticas públicas regionais, né? E aí, isso, quando é esvaziado esse espaço, vou dizer diretamente, a gente não tem um plano estadual de educação, por exemplo, em que o conjunto de diversos atores se reúnem da sociedade civil e da educação para fazer o plano estadual. E aí os governos, eles colocam metas. E quando eles colocam metas, esse gerencialismo coloca meta e a gente não é capaz e não nos dão condições de alcançar essas metas, existe, consequentemente, o fracasso escolar que é colocado. E nesse processo, existe a responsabilização do professor e a responsabilização dos alunos e dos pais dentro desse processo. E aí eu gostaria que você explicasse um pouco para a gente, né, aprofundasse um pouco essa questão da culpa para os alunos, né? E como que você acha que a gente poderia trabalhar isso em sala de aula para tentar reverter, uma vez que a gente está também sofrendo, né, os ataques de uma ideologia, digamos assim, de empreendedorismo dentro da escola, de alcançar sucesso, que é reforçado pelas mídias sociais, pelo TikTok, vai pelo seu próprio esforço. Isso dá o que você falou aí, não só a demonização dos partidos, mas da criminalização da própria pobreza, né? Então, quem não se esforça, então metade, né, que você traz, eu achei muito interessante a questão dos dados. Eu vou levar isso para mim de aula, essa contribuição, que os dados para trazer mais, para mostrar que, né, se toda a população está com, né, boa parte da população de estudar, então todo mundo é vagabundo. Então, como que a gente pode fazer para não reproduzir isso e tentar melhorar ou barrar essa culpa que os alunos fazem do próprio fracasso, que não é deles, especificamente? Excelente questão essa do fracasso escolar, né? Essa questão do fracasso escolar está completamente ligada a falta de políticas públicas, né? De verdade, né? Que hoje no ensino médio nós temos um verdadeiro ataque ao ensino médio com uma política, né? Que você tem disciplinas que conversam, a ideia é boa, mas é isso que você falou, há uma ideia, há um gerencialismo lá nas comissões de educação e depois não tem nenhuma condição material para poder fazer valer os princípios. Não estou nem questionando esses princípios, de repente eles são virtuosos, né? Mas aí aparece em cheio a questão da desigualdade, vamos falar do Rio de Janeiro, né, que é melhor, da desigualdade do Rio, né? Você tem alunos que estão dizendo que não tem aula, só tem aula de yoga, Por quê? Porque a escola não está preparada, né? É uma política pensada do alto, certo? E é exatamente isso. Depois de quem vai ser a culpa? Da escola, dos professores, né? Dos alunos. Então, os alunos, só reforça, não é? Só reforça essa profecia autocumprida em torno do aluno. Está vendo? Eu não consegui. Então, chega no terceiro ano no vestibular, ele não passa. Por quê? Porque não aprendeu português, né? Porque não conseguiu ter as disciplinas que os colégios particulares estão continuando a oferecer. Há esse apartheid social, educacional que eu falo, eu acho que está muito visível hoje nessa reforma do ensino médio. Tá? Eu tenho aqui um comentário que eu vi agora, abri o chat, tem um comentário do Sérgio Monte, que é professor, ele trabalha... Sérgio, eu estou falando da sociologia, né, porque eu fui convidada para falar da sociologia, mas é claro, no início eu falei, né, que isso perpassa, é uma questão completamente interdisciplinar, né, quando você fala de desigualdade, de injustiças, de preconceitos, né, isso está
Isso está em várias disciplinas, né? Aliás, todas as disciplinas podem ser, quando você tem realmente um projeto interdisciplinar de ensino médio, né? Então, a ideia, às vezes, é boa, implantada de cima para baixo, e sem as condições viáveis, né? Sem as condições materiais das escolas de oferecer essa nova ideia. Então, por isso que é mais uma, agora falando dessa reforma do ensino médio, é mais um reforço, né, a esse fracasso escolar. Né? Quer dizer, o fracasso escolar vem da falta inclusive da percepção da falta de condições materiais. Né? Eu acho que isso está mudando muito, essa pesquisa que eu estou fazendo, com a minha orientanda, com a Michelle, nós estamos indo a escolas, é uma sensação tão grande de abatimento, sabe? Mas fruto de quê? Fruto de uma reflexão, de uma crítica, mas a crítica é assim, não adianta eu ir para uma universidade. Um grupo focal que nós fizemos, numa escola pública na Tijuca, uma aluna falou, não, eu não quero ir para a universidade porque eu tenho um primo que foi e hoje é professor de Uber, né? É motorista de Uber. Então, você tem essa menina é profundamente realista, né? Quer dizer, mas por quê? Ela está vendo as suas condições, né? Isso foi feito ano passado, e o outro aluno falou, não, nós vamos passar, claro, sabe, alunos do terceiro ano do ensino médio, falou, nós vamos passar, claro, olha só, eles já sabiam que os professores iam passar os alunos, certo? Então, é um ambiente de profecia autocumprida da parte dos alunos, né? Eu acho que a preocupação com os alunos tem muita coisa boa acontecendo, né? Em várias escolas. Eu não quero aqui também generalizar, porque você, a gente vê a sua criatividade, né? Como o professor André Maurois, tá? Então, eu acho que o André Maurois está muito na frente, sabe, de várias outras escolas. Professor Sérgio Bonte, que eu agradeço a participação dele, costuma falar que lá é uma ilha, né, os professores e os alunos, pois é. Mas eu gostaria de... Dá tempo de fazer mais uma pergunta, Ana? Como é que nós estamos aí? Eu estava pensando assim, um teto 6h30, 6h40, dá tempo de mais uma, assim, né? Mais última para fechar, então vou tentar pegar uma para fechar. Antes você falou muito dessa questão de trabalhar um pouco a questão dos direitos, da democracia, saindo um pouco, acho que para a gente muitas vezes é passado com um aspecto muito informativo, né? Direitos humanos, tal, e você está falando de uma passagem para uma criticidade. Você está falando no sentido mesmo de uma prática social, né? Uma prática social de problematização desses direitos. Como que a gente pode fazer isso levando em conta todo um processo, né, que você falou, você fez uma história dos movimentos sociais, que é importantíssimo isso para a gente entender, e chegou até, né, dos anos 90, mais ou menos, a gente passa a se organizar a partir dos direitos, né? Acho que a esquerda, né, uma questão mundial, acaba se organizando nesse aspecto. Isso. E nos anos 2000, ela entra um fator tecnológico, um meio, né, de comunicação, e ele traz as redes sociais e uma disseminação muito rápida das coisas, né? E a gente teve o fenômeno que você trabalhou, que é da ideia da desinformação. E, junto com a desinformação, o descrédito das instituições que você nos explicou. E aí, então, como que a gente vai competir na nossa prática para lidar com a desinformação nessas redes sociais e o descrédito da gente enquanto legitimação, né, do lugar de conhecimento? Pergunta de $1 milhão, né? Não, eu acho que a gente tem que acreditar, né? Eu já fui professora de ensino médio
eu entrava em aula com muita energia, com muito... Porque eu acreditava que você, às vezes... Não, naquela minha época não tinha mídias sociais, não tinha, nós tínhamos uma situação muito mais confortável, né, em termos de... Mas você... Por exemplo, eu me lembro uma aula que eu estava falando sobre desigualdade social, eu peguei um dado que tinha saído no jornal, tá? Aí eu levei jornal, naquela época era tudo no papel, né? Levei dados no jornal do IDH, da Maré, mostrando o IDH de regiões do Rio de Janeiro. Tá? Eu não estava falando, é desigualdade, Não, eu estava, por isso que eu falei dos dados, eu estava mostrando, né? Não tinha um discurso meu, olha, a desigualdade é isso, é um IDH que é o mais baixo um dos mais baixos do Brasil, e um IDH da Lagoa, eu me lembro que até o IDH mais alto era o da Lagoa, que é o mais alto do Rio, do estado do Rio. Então, é muito... Eu acho que hoje, né, para combater essa desinformação, eu acho que a gente tem que levar discussões para a sala de aula, sabe? Eu acho que tem que provocar, tem que pensar bons temas para fazer discussão, porque é muito difícil, né? É muito difícil você sair dessa enxurrada de mensagens, né, que chegam e que vão, eu acho que há uma perda cognitiva tremenda nesses jovens, né? Sabe? Os jovens, eles não estão pensando além do que está naquela mensagem ali, né? Eu me lembro lá atrás, o McLuhan falava que o meio é mensagem, ele tinha toda razão, né? Hoje é isso mesmo, né? Quer dizer, a mensagem é o próprio meio, você não duvida daquilo, né? Eu me lembro ano passado, nas discussões do Lula para governo, eu estava no rádio ouvindo, aí a repórter perguntou, mas por que você vai votar no Bolsonaro, né? Se o Lula fez Bolsa Família lá atrás, deve ser porque ele é comunista. Entende? Quer dizer, ela já tinha tido uma experiência com o Lula, tá? Sabe? Ele estava vindo, ela não prestou atenção em nenhuma das coisas que o Lula estava dizendo e colocou que ele era comunista. Por quê? Porque ela era de uma igreja dessas, lá da Damares, né? Então, você tem um ataque, né? Não é um ataque só à democracia que a gente foi testemunha nos últimos anos, mas é um ataque à própria capacidade cognitiva dos jovens, né? Pensando nos jovens, né? Por quê? Porque eles estão... É muito difícil hoje você ver como coisas alternativas. Eu tenho 2 netos que eu fico assim, meu Deus do céu, os professores, como é que eles vão dar aula? Porque eles ficam com jogos fantásticos, né, da questão lá. Então, tem que criar isso mesmo, tem que criar, mas problematizar, fazer discussão. Eu não tenho a bola de cristal, mas eu acho que os professores, eles têm que ter um ideal, sabe? Eles têm que acreditar que eles podem fazer o mínimo de diferença, senão nós estamos perdidos, né? Tá?